Hoje vamos estudar um assunto muito profundo que nos ajuda muito a ter esperança para as coisas que estão pela frente. Sempre me interessei aprender a respeito de Apocalipse 19, principalmente dos versos 10 adiante, que fala sobre Jesus Cristo vindo em seu cavalo, e existe uma linguagem que é trabalhada neste livro de Apocalipse, capítulo 19, que às vezes me intrigou bastante, em vários sentidos. E principalmente na parte que fala do lagar da ira de Deus. Eu sempre associei esse lagar com o evento do Armagedon. E realmente estava certo, né? Todos os que interpretam a Bíblia assim, eles estão certos em entender dessa forma. Mas hoje nós vamos estudar mais a fundo ainda esses eventos. Vamos entender alguns detalhes desta passagem de uma forma mais profunda do que a normal, a costumeira. Vamos começar falando deste assunto baseado no que está escrito aqui mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 19, tá? Aqui eu tenho a Bíblia Viva, a Bíblia Linguagem Atual e aqui a Bíblia TNM. Vamos estar vendo aqui, nessas três versões, o versículo, a parte B do verso 10, que diz assim, ó: o propósito de toda profecia e de tudo o que eu lhe mostrei é falar a respeito de Jesus. O propósito de todas as profecias que tem na Bíblia, todas as profecias que tem na Bíblia, e de tudo que o anjo mostrou a João, é falar a respeito de Jesus. Jesus em grego e Yeshua em hebraico e Jesus em português. Todas as profecias da Torá, que são os 5 primeiros livros, da Taná, que são os outros livros mais profetas e salmos, e todo o evangelho de Mateus até Apocalipse, Brit Hadashah, Nova Aliança, todos eles irão apontar para Jesus. Por isso que o anjo, ao receber a adoração de João, ele fala: cuidado, não faça isso. Não é a mim que você tem que estar atento. Não é a mim que você tem que prestar serviço sagrado. Porque eu apenas estou falando a respeito de Yeshua, de Jesus. E não só eu, mas todas as profecias estão apontando para ele. Essa versão aqui diz assim: pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Essa versão já verteu bem diferente, né, dessa versão viva que nós acabamos de ler. Mas ela traz informações também importantes para nós. Tudo que Jesus entregou é a verdade. E ele não só entregou, ele revelou. Ele revelou aonde? Na mensagem. Qual que é a mensagem? A mensagem da Bíblia, de toda a Escritura. Como que foi entregue a verdade nas Escrituras? Por meio do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo usou para transmitir as mensagens de Yeshua, de Jesus? Todas as coisas foram entregues aos profetas.
pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Então, para entendermos Apocalipse, precisamos recorrer aos profetas. A mensagem que Jesus entregou ao anjo, que por sua vez entregou a João, que por sua vez entregou a 7 mensageiros das 7 igrejas, das 7 congregações, que por sua vez chegou a cada um de nós, e que a própria mensagem diz: escute quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Esta mensagem que foi entregue pelo Espírito de Deus a cada um de nós como filhos, elas foram entregues por meio do Espírito Santo que foi entregue aos profetas. Os profetas tiveram a incumbência de nos falar as coisas grandiosas que apontava para Cristo. Não adore a mim. Preste atenção, olhe ao ungido de Deus, ao Filho de Deus, ao Rei, a Jesus. Tudo fala sobre Jesus. Então olhe para Jesus. Agora, aqui diz: pois dar-se testemunho de Jesus é o que inspira o profetizar. Falar a respeito de Jesus é o espírito da profecia. Todos os profetas que foram inspirados por Deus, eles falaram a respeito de Jesus. Então, tenha certeza que a Bíblia fala mais de Jesus do que você pensa. As profecias bíblicas do passado, dos profetas, sempre falavam a respeito do Filho. Uma das características de sua vida, sempre um ou outro profeta falava. Uns falavam sobre sua vinda, outros falavam sobre sua morte, outros falavam sobre sua ressurreição, outros falavam sobre a sua ida para o céu, outros falavam sobre a sua volta à terra, outros falavam sobre seu reinado milenar, outros falavam sobre a sua entrega pela humanidade. Todos os profetas contribuíram com esse grande quebra-cabeça, pois, como o apóstolo Paulo, apóstolo Saulo, ele falou em uma das suas cartas, Deus achou bom que morasse nele toda a plenitude. Ou seja, todo o segredo sagrado da revelação gloriosa que está guardada para a humanidade, que será liberta do pecado, foi todas elas guardadas no Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo. Então, agora que entendemos que Ele é a chave para entendermos as profecias de Apocalipse e saber que essas coisas estão escritas nos profetas, vai nos ajudar a entender que, para entendermos Apocalipse, precisamos nos virar aos profetas. Precisamos recorrer aos profetas de Deus. Vamos, então, iniciar a nossa comparação. Nesse vídeo, vai ser dedicado apenas a falar sobre a similaridade que existe entre Apocalipse, capítulo 19, e uma passagem da Torá, bem, mas bem no passado. Vamos ver. Primeiro, vamos abrir aqui para a gente ir para Gênesis, capítulo 49, versículo 8. A partir daqui. Gênesis 49, 8. Nessa parte aqui, vamos fazer uma coisa.
Vamos colocar aqui o texto hebraico para acompanharmos aqui. Se precisarmos de ver algum recurso aqui na linguagem original, né? Então vamos aqui para o texto hebraico e vamos em Gênesis 49, né? Gênesis, Bereshit 49, 8. Pronto. Então aqui a gente tem. Vamos fazer uma coisa? Vamos colocar esse Apocalipse aqui, ó. Vai ficar melhor. Então, vamos lá. Esse aqui pode ser aquela outra versão. TNM. E vamos lá. Apocalipse 19, 11. Isto. Assim ficou melhor ainda, né? Então aqui a gente tem o texto de Apocalipse 19. Aqui nós temos o texto de Gênesis 49. E aqui nós temos os textos de Gênesis 49, verso 8. Nos dois, ok? Então aqui, essa parte aqui, ó. Pra cá é Gênesis 49. E essa parte pra cá é Apocalipse. E aqui é o significado das palavras, o dicionário. Tá bom? Vamos lá. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o sentado nele se chama Fiel e Verdadeiro. E ele julga e guerreia em justiça. Primeiramente, o texto de Apocalipse nos traz atenção ao céu sendo aberto e ele viu um cavalo branco e o sentado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia em justiça. Nós sabemos que isso refere-se a Jesus, né? Nós sabemos. Seus olhos são chama ardente, e a sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Está vestido de uma roupa exterior manchada de sangue, e o nome pelo qual é chamado é a Palavra de Deus. Seguiam-no também os exércitos que havia no céu, montados em cavalos brancos, e eles se trajavam de linho fino, branco e puro. E da sua cabeça se estende uma longa espada afiada, para que golpeie com ela as nações. E ele as pastoreará com vara de ferro. Ele também pisa também no lagar do vinho da ira do furor de Deus, o Todo-Poderoso. E sobre a sua roupa exterior, sim, sobre sua coxa, ele tem o nome, escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi também um anjo em pé no sol, e ele clamou com uma voz alta e disse a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde para cá, ajuntai-vos para a grande refeição noturna de Deus, para comerdes a carne de reis, as carnes de comandantes militares, as carnes de homens fortes e as carnes de cavalos, dos sentados neles, e as carnes de todos, tanto homens livres como de escravos, de pequenos e de grandes.
E eu vi a fera e os reis da terra e os seus exércitos, ajuntados para travar guerra com aquele que está sentado no cavalo e com o seu exército. E a fera foi apanhada, e junto com ela o falso profeta que realizava na frente dela os sinais, com que desencaminhava os que tinham recebido a marca da fera, e os que prestavam adoração à sua imagem. Ambos, ainda vivos, foram lançados no lago ardente que queima com fogo e enxofre. Mas os demais foram mortos com a longa espada daquele sentado no cavalo, espada que se estendia da sua boca, e todas as aves se saciaram das carnes dele. Esta é a mensagem que está escrita em Apocalipse. E muitas coisas aqui nos traz à mente várias e várias perguntas sobre os significados dessas coisas. Para entendermos esses significados, como falei, vamos recorrer aos profetas, às escrituras, a Torá, a Taná e, se preciso, a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento. A Torá, os 5 primeiros livros, a Taná, os outros livros, né, Salmos, Provérbios e Profetas, e a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento, se for necessário, para explicar o significado. Essa vai ser uma série de vídeos que vai explicar todos os significados das expressões trazidas aqui em Apocalipse. Então, neste vídeo, nós vamos ver algumas coisas já dessas descrições, baseadas em Gênesis, no capítulo 49. Algumas das descrições não vai estar em Gênesis, por exemplo, do cavalo branco, um exemplo, né? Então não vai estar em Gênesis. Quando nós formos fazer a comparação deste texto com outro profeta, no vídeo 2, aí nós vamos pegar essas outras coisas. Depois com outro profeta, aí nós vamos estar rastreando essas informações aqui, para ficar bem claro para nós o significado de cada particularidade, porque todas as informações descritas aqui, elas têm um significado. Mas a pergunta é: será que esse significado deve ser tirado da nossa cabeça? Não. A gente tem que tirar o significado da própria Escritura. A Bíblia explica a Bíblia. Os profetas explicam Apocalipse. Então não tem necessidade da gente criar explicações em nossa cabeça, tá bom? Vamos agora começar a analisar o livro de Gênesis 49, 8 adiante. Diz assim. Aqui, ó. Quanto a ti, Judá, teus irmãos te elogiarão. Tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Aqui está a leitura em hebraico, né, que nós não vamos fazer neste caso. E aqui está a leitura em português. Vamos lá. Onde existe a relação dessa fala nesta passagem de Apocalipse? O que nós vamos fazer é exatamente isso. Fazer a leitura aqui e comparar com aqui, tá bom? Ler em Gênesis e comparar em Apocalipse. Vamos primeiro, antes, dar o contexto do que está acontecendo aqui em Gênesis. Para você que às vezes nunca estudou sobre isso, entender. O patriarca chamado Jacó, que é pai de 13 filhos, né? 12 homens e uma mulher, antes dele morrer, ele chamou todos os seus filhos e começou a abençoá-los. A cada um deles, Jacó deu uma bênção. E cada bênção existe um cumprimento, uma profecia escondida. E aqui no livro de Gênesis 49, 8 adiante, a profecia, as bênçãos, é direcionada a Judá. Por que nós estamos analisando Judá?
Porque Judá é exatamente o pai da tribo de Judá, a qual nasceu Jesus Cristo. Exatamente por isso que vamos descartar as outras, no nosso estudo aqui, as outras bênçãos para os outros filhos e vamos falar apenas das bênçãos que Deus deu para Judá por intermédio do pai dele, Jacó. E essas bênçãos é profecias relacionadas com o Mashiach. Embora exista um cumprimento para Judá e para os seus descendentes como tribo, tudo aponta para o Mashiach, como nós estudamos lá em Apocalipse. Vocês devem lembrar, né? Então, vamos ver aqui quais são os paralelos que tem para os descendentes de Judá, no caso Jesus, e Apocalipse, capítulo 19. Então, primeira coisa, os irmãos, as outras tribos, elogiaria a Judá. Por quê? Porque o descendente messiânico viria de Judá. Este é o motivo. Quando o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, estiver governando o mundo, todos os outros filhos de Israel, eles vão se aperceber a importância do rei Jesus Cristo, que era descendente de Judá. E eles vão elogiar Judá por isso. Eles vão ficar gratos, felizes, né? De saber que o grande rei do mundo, que trouxe a salvação para o mundo, veio de Judá. Então eles vão se alegrar com o descendente de Judá. Aí, aqui fala outro detalhe da profecia. A tua mão estará sobre a cerviz de teu inimigo. Vamos ver aqui como que outras Bíblias verteu esse texto, só para a gente entender o que significa isso. Essa já basta. A tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Ok? Pescoço, 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 pescoço. Cerviz, é a mesma coisa. Ok? Beleza. Então, claro que aqui está falando especialmente do Senhor Jesus, né? Aonde que essa profecia se enquadra aqui em Apocalipse? Vamos lá. A tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos, né? Essa passagem, né? Então, ele tem uma longa espada afiada para que golpeie com ela as nações. Aqui é uma das conectivas que tem o texto de Gênesis com o texto de Apocalipse. Depois fala: os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Então, nós sabemos, ao fazer o estudo das duas casas de Israel, nós sabemos que os filhos de Israel foram espalhados pelo mundo. Então, esses filhos espalhados, eles se mixigenaram com as nações. Então, as nações hoje, todas as nações do mundo, têm sangue dos filhos de Judá, os filhos de Jacó, espalhados. Então, quando o profeta fala que os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti, exatamente pastoreará com vara de ferro. É a mesma coisa. Os filhos de teu pai prostrarão diante de ti, pois pastoreará com a vara de ferro. Quando nosso Senhor Jesus começar a governar, ele vai pastorear todas as nações com vara de ferro. Então é como se
os filhos de Jacó, que estão misturados no meio das nações, eles estivessem se prostrando sobre o filho e ele vai governá-los com vara de ferro. Agora a profecia passa a dizer: Judá é um leãozinho, subirá certamente da presa. Filho meu, abaixa-se, espicha-se como o leão, e como um leão, quem te atreve a cortá-lo? Então, o nosso Senhor Jesus, primeiramente, tem que ser observado que essas passagens aqui referem-se claramente ao leão da tribo de Judá. E o que o leão ele é? O leão é o rei de todos os animais. Onde está a correlação com o texto de Apocalipse? Como o leão da tribo de Judá, que é o rei, é mencionado aqui, em que todos os outros vão ter medo, né? Vão honrá-lo. Aqui o Apocalipse capítulo 19 diz: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que aqui em Apocalipse ele usa esses termos, porque aqui em Gênesis ele está sendo identificado como o leão, que é o rei. Mas talvez você fala, até agora eu não consegui ver tanta correlação assim. Calma, vai ficar mais interessante ainda. O cetro não se afastará de Judá, e nem o bastão de comandante de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele pertencerá a obediência dos povos. Olha a correlação aqui, ó. Vara de ferro, bastão de comandante. Vamos aqui no 10. Tá aqui, ó, essa palavra. Shebet. Shebet. Vara, bordão, ramo, galho, clara, cetro. Vara. Aí, aqui, olha, usou cetro. E aqui em Apocalipse usou vara. Por que aqui em Apocalipse fala vara de ferro? Porque é a vara de ferro que vai reger as nações. E essa vara de ferro também é o cetro. E esse cetro não vai se afastar de Judá até que chega Shiló. Siló. Shiló. Shiló. Aquele de quem, isto é,
o que pertence a ele, ou quietude. Ou seja, o cetro, o bastão, o cetro, Shebet, pertence a Siló. O reino da humanidade pertence a Siló, Shiló. Tudo que está falando na Bíblia, desde Gênesis, desde o comecinho, apontava para o reino que seria de Jesus. E este reino significa obediência dos povos. O que é a obediência dos povos? Vara de ferro. Por isso que na Bíblia fala sobre vara de ferro. Você agora acabou de entender o que significa a expressão vara de ferro, baseada em Gênesis. Gênesis explica o profeta Jacó, por meio de sua bênção, ele explica Apocalipse. Aí, é claro que não é Jacó que está fazendo isso, né? É o próprio espírito do Mashiach atuando em Jacó quando ele estava dando as bênçãos. Isaías, né, que fala que eu sou aquele que conta o final no princípio. O livro de Apocalipse está sendo explicado em Gênesis, capítulo 19. Gênesis está explicando o Apocalipse. Shiló, aquele a quem pertence. Vamos continuar, que vai ficar mais interessante ainda. Prendendo seu jumento adulto a uma videira, e a cria de sua própria jumenta a uma videira seleta. Não vamos estar explicando essa parte, porque a gente precisa de entender outros conceitos, por exemplo, videira, jumento, e aí a gente não vai entrar para o vídeo não ficar muito desfocado. Mas o que nos interessa aqui, ó, é isso aqui, ó. Olha por que eu resolvi explicar para vocês Apocalipse com Gênesis. Parece coisa de louco, mas não é. É o Espírito Santo do Pai falando por meio das Escrituras. Lavará certamente a sua vestimenta em vinho e a sua roupa no sangue das uvas. Aí Apocalipse, por um acaso, diz assim, ó. Ele pisará também o lagar do vinho da ira do furor de Deus Todo-Poderoso. Interessante, né? Vamos correlacionar de novo. Aqui está falando de vinho. Aqui está falando de vinho. Aqui está falando de roupa. Aqui está falando de roupa. Aqui está falando de sangue. Aqui embaixo vai falar de sangue. Vamos ver onde é que está falando isso. Vinho, vinho.
Vamos ver que tem uma parte que fala que a roupa dele tá manchada de sangue. Ah, achei. E está vestido de uma roupa exterior manchada de sangue. Levará certamente a sua vestimenta, lavará certamente sua vestimenta em vinho e sua roupa no sangue da uva. É isso. Esta é a correlação. Gênesis fala, de forma simbólica, que Shiló, Yeshua HaMashiach, quando ele viesse como Siló, aquele a quem pertence, ele teria sua roupa manchada com sangue. E aqui em Apocalipse também fala que ele está vestido com a roupa manchada de sangue. Por que que ele está com a roupa manchada de sangue? Porque ele vai pisar o lagar. Exatamente como está mencionando aqui. E olha que coisa interessante também que está falando aqui em Gênesis. Vamos lá. Seus olhos são chama ardente. Vamos colocar aqui no verso. Vamos aqui fazer a correlação. Olha que coisa fantástica. Como que é perfeito as escrituras. Isso aqui é Gênesis capítulo 49. Nada a ver, né? Gênesis 49. Isso aqui é Apocalipse 19. Veja como é fantástico isso. É fantástico isso. Versículo 12, versículo 12. Olha como é que se inicia os versículos. Seus olhos são. Seus olhos são. Se isso aqui não é o Espírito Santo trabalhando nas Escrituras, eu não sei mais o que é. É lógico que precisa de um olhar atento para perceber essa maravilha. E olha que coisa fantástica. Vermelho escuros. E aqui fala que são chama ardente. Olha que coisa interessante e fantástica. Aqui no hebraico, ó, esta palavra. E olha o significado aqui. Brilhante, escuro, cintilante. A chama de fogo, né, que cintila, um tom vermelhado, é exatamente disso que João está falando. E a cor do olho vermelho, presta atenção nisso aqui. A cor do olho vermelho é por causa do vinho. É por causa do sangue. Porque aqui está apresentando Siló quando ele vir como glorioso rei para destruir as nações. Então, o olho dele vai estar refletindo o sangue derramado no chão. O sangue de quem?
o sangue dos reis, dos príncipes, o sangue de homens livres, o sangue de escravos. E aqui, olha, chama ardente, porque o mundo vai estar pegando fogo. E vai estar tudo sendo refletido no olho do Mashiach. Guarde isso aqui, pessoal. Vamos fazer uma coisa aqui, rapidinho. Vamos pegar aqui o texto de Apocalipse, exatamente aqui onde é que está, e vamos dar uma olhada, porque a gente viu aqui, olha, que, que em hebraico está escrito assim, né? Em português aqui bateu certinho, ó. Versículo 12, seus olhos são. Ok? Vamos ver se em hebraico está parecido. Eu vou pegar esse texto aqui. Vou abrir uma Bíblia hebraica aqui pra gente ver. Só pra gente conferir, né? Não custa nada. Fiquei curioso. Parece que em hebraico tem uma diferença, né? Mas aqui a gente percebe a presença da mesma palavra para olho, né? Talvez a construção é um pouco diferente em hebraico. Vamos ver uma outra versão. Como é que fica? Isto é grego, né? É, realmente em hebraico parece que tem uma certa diferença, né? Na forma da escrita. Mas não invalida de forma alguma para nós. E também as Bíblias são diferentes, né? Versão diferente. Mas não invalida para nós essa maravilhosa correlação, né? Talvez até esteja, tá? Depois eu vou ver se eu consigo achar no hebraico. E aí eu faço um vídeo só para mostrar isso. Mas é fantástico o que acontece aqui, né? Isso aqui é Apocalipse 11, isso aqui é Gênesis 49. 40, Apocalipse 19, 11. Seus olhos são vermelhos escuros, seus olhos são chama ardente. Essas são as primeiras similaridades que nós vamos encontrar entre os profetas e o livro de Apocalipse. Hoje aprendemos a respeito, como mencionou aqui, o motivo dele ser rei dos reis, senhor dos senhores, porque ele é da tribo de Judá. Aprendemos a respeito do cetro que ele usará para governar as nações e subjugá-las, porque a profecia de Gênesis fala que ele estaria com a mão nos pescoços dos inimigos. Também aprendemos sobre a submissão das nações ao Messias, no livro de Gênesis. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Também vimos Jesus como o cabeça de todas as nações, por ser o leão da tribo de Judá. Aprendemos o motivo dele estar com a roupa manchada de sangue,
como mencionou aqui, olha, na profecia, que fala que ele lavaria certamente sua veste em vinho e sua roupa no sangue da uva, né? E aí, aqui a gente aprendeu muitas coisas correlacionadas com o texto aqui, né? E também no finalzinho aqui, olha, como nós vimos aqui, ó, eu vi também um anjo em pé do sol, e ele clamou com voz alta e disse a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde para cá, juntai-vos para a refeição noturna do Senhor. É referência a esta passagem aqui, ó. O anjo que vai receber essa ordem aqui, olha, ele vai convidar todas as aves dos céus para comer a carne dos governantes. Depois que Cristo pisar o lagar. Só informação, o que é um lagar? Tá aqui, ó. O lagar era onde os judeus eles cavavam isso na pedra. Eles colocavam uva aqui, colocava uva, e aí eles pisavam a uva e o suco da uva descia. E aí eles depois vinham aqui com o balde e pegavam a uva, o sangue das uvas, né? Que dá o vinho. É um lugar de fazer vinho, né? Basicamente isso. Assim, ó. Tá vendo? Aí o vinho escoava, né? Pra cá. Aqui tem alguns exemplos de lagar, né? Nas épocas da Bíblia. Ok? Espero que essa correlação de Gênesis, profetas, com Apocalipse te ajudou a você ver coisas maravilhosas da palavra de Deus. No próximo vídeo, nós vamos estar falando a respeito agora do profeta Isaías. Apocalipse na visão de Isaías. Você já viu Apocalipse 19 na visão de Jacó, em Gênesis 49. No próximo vídeo você vai ver na visão de Isaías. E vai ajudar a gente a perceber outros detalhes da profecia de Apocalipse. Porque isso aqui é um misto, né? O capítulo aqui que fala sobre esses assuntos é um misto de profecias. Tem um monte de profecias aqui juntas. E para entender a gente tem que começar vendo todas as outras. Acho que não vamos conseguir ver todas, né? Mas pelo menos as principais aqui. Paz e graça, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, seja com cada um.